Olá, está começando mais um Pontos de Encontro e hoje nós temos a honra de receber aqui, nos estúdios da TV Câmara, o vereador Marcos Papa e também o Gula Biagi. E o nosso tema de hoje é arborização urbana, um tema extremamente relevante, principalmente neste momento que nós estamos enfrentando aí essa onda de calor. É isso, né, vereador? Extremamente importante esse tema, você que traz aí todas as suas iniciativas, todos os seus trabalhos, vamos mostrar também através de algumas imagens, trazendo um convidado muito especial e a gente agradece muito, viu, Gula? Que é um voluntário aí nessa arte de tratar aí do meio ambiente. É isso, Jane. Gula, obrigado por você ter vindo aqui conosco mais uma vez, atendendo ao nosso chamado. E a gente vai falar um pouquinho aqui, Jane, como uma coisa está relacionada à outra, né? Normalmente a gente associa a árvore, e o Gula é um dos maiores, se não o maior plantador de árvores da cidade com o grupo dele, o quanto isso tem a ver com mobilidade. Está todo mundo reclamando do trânsito, com razão, né? Endividaram a cidade com 600 milhões de reais e o trânsito ficou pior para todo mundo. O contribuinte, o morador de Ribeirão Preto é testemunha disso. Mas vamos pegar um exemplo do que a prefeitura não fez e deveria ter feito. Vamos começar pelo plano diretor de arborização urbana. Pensa comigo, Jane, eu moro aqui na Cerqueira César, nós estamos na Câmara. São 8 quarteirões até minha casa. Eu vou a pé para casa quando é o fim do expediente, porque eu sei que eu vou chegar suado de um tanto, que eu não tenho como ir para um outro lugar, para um outro trabalho, continuar o meu trabalho. Então eu chego em casa e tomo banho. Não tinha que ser assim. Se a cidade, se a calçada fosse arborizada, né, como por exemplo a 9 de julho, as Cibipirunas estão correndo muito risco com aquelas obras. Mas você anda na ilha onde tem a Cibipiruna, é uma temperatura. Você anda na rua, é outra temperatura. Mesma coisa aqui. Você vai subir aqui, vamos fazer o caminho aqui, pela Campos Salles, andando a pé dá para ir contramão. Ou se for pela Lafayette. O calor é tanto que você chega ensopado de suor. Então o que acontece? A pessoa, podendo pegar um carro, ela pega. E aí eu pego, o outro pega, travou o trânsito para todo mundo. Então essa questão da prefeitura ignorar a arborização urbana e dar esse privilégio para as obras que são necessárias, mas que não foram precedidas de um plano de mobilidade, por isso que o trânsito está pior para todo mundo. A prefeitura aprovou o plano de mobilidade depois das obras quase prontas, né? E não é isso que se faz, nunca deu certo passar o carro na frente dos bois. É bem antigo esse ditado, ignorado pela atual administração também. A Darcivéria ignorou, eu parei tudo na justiça, o prefeito conseguiu mexer lá no Tribunal de Contas, fez as obras sem o plano de mobilidade. O resultado é esse que o Ribeirão Pretano está vendo. Ou a prefeitura desperta para a necessidade de arborizar, sombrear as nossas calçadas, ou nós vamos continuar morrendo de calor, mas eu não vou desistir não, Jane. Lembrando, vereador, que o senhor é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana, trazendo aqui um convidado muito especial, que é o Gula Biagi. Gula, é importante você, como representante de toda a nossa Ribeirão Preto, este trabalho que você tem hoje, e eu sei que tem muita parceria com o vereador Marcos Papa também, porque é um vereador incansável em todas as suas atribulações aqui na Câmara Municipal, mas ele tem esse olhar diferenciado. E quando a gente fala... Mas posso te falar? Aqui eu não ajudo nada, viu? É mesmo? Mas... Nada. Aqui é ele que faz com baita grupo. Ele vai falar então, agora. Vamos falar agora que eu queria isso de você, para você falar e mostrar para toda a nossa população esse seu trabalho, esses voluntários. E é um trabalho voluntário, né, Gula? Bom, obrigado por dar essa oportunidade de a gente falar. O Papa é modesto, mas nós somos muito parceiros, né? Então a gente gosta de ter esse envolvimento, né? A gente entende que é uma conversa com a sociedade. É o cidadão, é o empresário, é o poder legislativo e é o poder executivo. A gente precisa ter esse diálogo. E a arborização é uma coisa que não pode ser feita da noite para o dia e tem que ser pensada.
Nós somos um grupo de plantadores de árvores que cobramos muitas ações. Eu não sei que câmera eu posso ter. Essa daí mesmo, essa daí que você está olhando. Então, Isso. a gente cobra o poder público do que a obrigação dele tem que fazer. A gente vem ao legislativo para que os vereadores também dão suporte. E nós, como cidadão, fazemos a nossa parte, né? Plantamos as árvores. Existem regras que têm que ser seguidas, mas a gente precisa, isso nós damos o exemplo. O grande desenvolvimento vai ser quando o executivo entender que ele precisa aplicar dinheiro e tempo para se arborizar a cidade. Nos novos loteamentos, na cidade antiga, na cidade do centro, na cidade onde tem um lote menor. Então a gente precisa que a cidade é pensada. A nossa conversa é muito difícil com o Poder Executivo e com as secretarias. Por que, Gula? Você acha essa dificuldade? Eu não sei. Toda vez que tem algum empecilho, a gente vai lá e executa. Vocês não podem fazer poda. Fomos fazer o curso de poda com o nosso grupo. A gente solicita as áreas que podem ser para plantar. É uma dificuldade tão grande que o cidadão comum, ele vai plantar de qualquer jeito. Por quê? Porque ele não tem um apoio que a secretaria deveria dar. A secretaria que é o órgão que deveria incentivar o plantio voluntário. Não só como marketing, mas realmente incentivar. Você falou de podas, essa semana, inclusive, vereador, se você me permite, o programa, o vereador que vai também me ajudar aqui, nós tivemos uma queda de uma árvore de grande porte num veículo. E o veículo, graças a Deus, estava estacionado, a pessoa não estava dentro, mas poderia estar. Então, quando você fala de poda, esse trabalho é muito importante, né? Tem que ser pensado, né, vereador? A poda e o tratamento, o cuidado com a árvore. Eu vou te dar alguns exemplos. Essas árvores aqui, essas figueiras que estavam na Amador Bueno com a 9 de julho. Foram podando disfarçadamente até acabar com elas. Cadê as substitutas? A árvore que ficava em frente à biblioteca Sinhá Junqueira. Qual era a desculpa? Que um galho realmente tinha apodrecido e estava correndo o risco de cair em cima das pessoas. Faz 3 anos que arrancaram essa árvore. Cadê a substituta? Então, Ribeirão Preto não tem uma Secretaria de Meio Ambiente preocupada com a questão ambiental. O que ficou na Secretaria do Meio Ambiente, eu não estou me dirigindo aos servidores, que tiram leite de pedra muitas vezes, que fazem chover muitas vezes, que estão colocando o seu esforço. Eu estou me referindo ao prefeito municipal. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tornou-se uma licenciadora de obras. E mais ou menos, porque a hora que você vai ver a licença, você não consegue ler. Esse caso das árvores que arrancaram lá na Maurílio Biagi, nós tivemos que entrar com uma ação no Poder Judiciário, tivemos que entrar com uma ação não impedindo a obra, mas impedindo o desmate. 125 árvores para fazer uma ciclovia. Bem-vinda a ciclovia, mas ela tem que serpentear as árvores e não ser, por conta de querer fazer a ciclovia em linha reta, ser arrancada as árvores. Nós tivemos que entrar com uma ação. Infelizmente, o Ministério Público demorou muito para se manifestar no processo. A sentença veio favorável à continuidade das obras, mas quero que sirva de alerta para a Prefeitura não continuar essa devastação. Aliás, a continuação da ciclovia, bem-vinda, viu, Jane? Sim. Porque, né, Gula, a Ribeirão Preto está muito... Está lá a imagem lá. É isso a Ribeirão Preto, essa imagem fala, aí. vereador. Isso era um IP roxo de grande porte. De 25, 30 anos. De 25, 30 anos. Então, mas por que? A ciclovia tem que passar em linha reta, ela não pode desviar da árvore? Pois é, gente. Agora, depois da ação que nós fizemos, se você for lá agora, você vai ver a ciclovia lá serpenteando as árvores, e é assim que tem que ser. Pensado, né, vereador? Podia ser pensado. Planejado. Planejado. Planos de mudanças. Você vê alguma coisa, vereador? É possível a gente falar sobre algum plano de mudança aí? Ô, Jane, ó, nós falamos, depois que a gente falou, houve aí esse entendimento. Você acha que isso é possível para as próximas ações? Tomara, é o que nós esperamos que o prefeito, depois dessa lambança de arrancar tantas árvores, espero que o prefeito diga, olha, vai fazer a ciclovia, mas tem que preservar a árvore. É o que nós precisamos aqui na cidade. Pode falar, Gula. E tem algumas outras imagens, a gente vai mostrar também, olha,
Queria que vocês falassem, o Gula ou o próprio vereador Marcos. Eu acho que eu vou comentar, porque na verdade a árvore é um ser vivo, né? Então ela precisa de cuidados, ela quebra o braço, ela precisa de alimento, ela tem uma doença, ela precisa ser tratada. Hoje as nossas árvores de grande porte não são tratadas, nem as de pequena. Mal e mal uma poda de vez em quando, então a gente precisa realmente ter estrutura dentro da secretaria. Tem essa mentalidade, Gula, é importante, vereador? Claro, é essencial. Que muda isso, né? Essa é uma outra imagem, por exemplo, você vê as roçagens destruindo os plantios coletivos e muitas vezes, Jane, plantios que são autorizados pela prefeitura, pela quer dizer, secretaria. ela autoriza e ela destrói. A gente não é O que é aquela estaca ali, azul? Aquela estaca é uma estaca tutora colorida por uma criança que foi passado o trator em cima e quebrou. Essa são as imagens, Papa, da Avenida Caramuru, que a gente replantou 4 vezes e gerou uma medida provisória, uma ação no Ministério Público que obrigou, talvez a única vez que a Secretaria de Planejamento teve que repor uma árvore. Então a gente precisa ter cuidado, porque uma árvore para ficar adulta, no caso dessa daí, demora 30 anos, 40 anos, talvez a gente não vai ver essas árvores adultas. Então a gente precisa parar com a devastação. Esse é um incêndio que teve na Nova Aliança. A gente precisa ter estrutura, dinheiro para cuidar das áreas verdes, e a gente não está vendo isso. E o incentivo também, né, vereador? Quando o Gula fala, há toda uma equipe envolvida, mas se vocês que estão aqui, que são os responsáveis por nós, munícipes, que representa a nossa Ribeirão Preto, né, vereador? É importante, esse trabalho que você está fazendo, que é na ciclovia, lá onde você falou, não é? Exatamente. Nesse caso, aquela imagem anterior, se puder voltar a imagem anterior? Essa daí. Aqui nós estamos na 9 de julho, naquele cruzamento 9 de julho, Avenida Portugal e de Ederixen. Essas árvores aí, foi plantado primeiro, errado. O que eu estou mostrando aí? Não tem fiação, certo? Então poderia ser árvore de grande porte. Plantaram árvore de pequeno porte, exótica, morreu as árvores, essa obra está na garantia e a prefeitura não manda replantar. Está na garantia essa obra e a prefeitura não manda replantar. E nós já documentamos. Prefeitura, árvore, eu faço foto, é só mandar fazer de novo. A prefeitura não manda. E aí o que acontece? Quando não se planta, não se repõe a muda, o que vai fazer? O munícipe que não tem o apoio também, ele vai plantar uma mangueira naquele lugar que deveria ter uma árvore planejada. Vai gerar um transtorno. Mas ele não tem esse suporte, então a gente precisa Às vezes ele não tem nem a estrutura, né? Não tem ele instrução. Não sabe instrução, é isso que eu queria falar. Não tem instrução. Não tem a instrução. Por exemplo, de que essa a prefeitura não tem dinheiro, mas ela poderia ter as mídias digitais com incentivo, orientação, educação Hoje, ambiental. Qualquer pessoa faz um post ou faz uma comunicação excelente. A prefeitura tem verba de publicidade que ela poderia dar o exemplo, né? Então, infelizmente, a gente é uma formiguinha e quem vai ter realmente a caneta e que vai poder transformar é o executivo que tem a verba. Eu vou falar aqui com o vereador. Antigamente nós tínhamos um bairro, a Ribeirânia, que ele era coberto de árvores frutíferas. Em cada calçada, e num tempo curto, tinha uma árvore e essa árvore era frutífera. Era um bairro que você chegava, tinha mangueira, tinha pitanga, tinha amora, tinha acerola, Hoje você não vê. E aí, eu entendo o que você quer dizer, que de você ter uma árvore com o fornecimento de alimento. Eu escuto várias pessoas dizendo isso. Mas não é o adequado, não é o adequado para as calçadas. Sim, não nesse caso. As calçadas, elas têm que ter árvore nativa de grande porte, quando é sem fiação, de pequeno porte, para não pegar o que você vê muitas vezes, né? Como não tem essa educação, vai lá uma árvore de grande porte, entre a fiação. Falta rigor da prefeitura em fiscalizar as empresas prestadoras de serviço, porque tem árvore que convive bem com a fiação. É questão de você fazer a poda corretamente. Mas o que a empresa, que a CPFL, por exemplo, está cansada de fazer? Ela vai lá, destrói a árvore porque ela faz uma vez só. E a prefeitura é uma moleza. O Ministério Público é uma moleza com a CPFL. Bauru, para você ter uma ideia, proibiu a CPFL de podar árvores. É só a Secretaria do Meio Ambiente que poda a árvore.
E tem uma lei nossa aqui em Ribeirão Preto sendo descumprida. A nossa lei diz que só pode podar árvore quem passa pelo curso de podas na Secretaria de Meio Ambiente. Que tem só uma pessoa fazendo esse curso que entende muito, o Percy entende muito, mas ele é sozinho. Né? Então esse procedimento, esse cuidado, o Gula falou, a árvore é um ser vivo, ela tem alimento, ela tem hidratação, ela tem cuidados. É um formigueiro, é uma doença, uma broca, ela tem que ter cuidado, a gente também fica doente. Exatamente. O ser vivo fica doente. Agora, abandona e aí fala, eu arranquei a árvore porque ia cair. Ia mesmo, não cuidou, ela ficou doente, não cuidou, então você tem um déficit arbóreo. Nós temos apenas 12% de cobertura arbórea, quando o recomendado mínimo pela Organização Mundial de Saúde é 30%. Nós temos 12%. São José dos Campos tem 62%. Então, gente, experimenta plantar uma árvore um dia. O trabalho que dá, você ter a muda, você fazer o buraco, você arrumar a calçada, você adubar, você regar. Se você não quiser ter esse esforço todo, vai com o pessoal do Arborecer fazer esse exercício. Você vai sentir uma facilidade porque tem a máquina que fura a grama, o pessoal tem todo um aparato de ferramenta para fazer. Então dá trabalho, mas é a sociedade civil que está fazendo. Você não vê a prefeitura estruturando. Veio uma notícia boa quarta-feira agora aqui. Na terça, na Comissão Permanente de Meio Ambiente, trouxemos 2 pesquisadores de São Carlos que fizeram, Jane, olha que coisa mais linda, uma plataforma virtual de identificação das ilhas de calor da cidade. E aí, a próxima pergunta, o que é isso, ilhas de calor, vereador? Anda a pé na Avenida Independência, depois que fizeram as obras e devastaram as árvores do canteiro central, sem compensar no entorno para recuperar a qualidade do microclima da região, anda a pé ali, você vai ver o que é ilha de calor. É esse asfalto, essa quantidade de asfalto sem nenhum tipo de arborização. O que essa plataforma faz? Ela ajuda a prefeitura, ela mostra para a prefeitura, ela identifica onde estão as ilhas de calor, para que a prefeitura faça um planejamento e arborize essas regiões. Qual é a boa notícia? O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente veio assistir. Que bacana. E eles gostaram. É um avanço, né, vereador? Um avanço. Eles gostaram, já fizeram contato com os professores e o uso da plataforma é gratuito. Olha só. Olha que maravilha. Boa, ciência gente. não é mais um problema de ciência, é um problema político. A prefeitura precisa abraçar. Ô Gula, como é que é feito aí esse trabalho de vocês, os voluntários? Vocês se reúnem? Você falou, Jane, há todo um trabalho, há toda uma equipe envolvida, onde nós podemos plantar, de que forma? Eu queria que você passasse. E com essas iniciativas, aos finais de semana, como que é feito? O Arborecer é um grupo de pessoas que se uniu ao longo dos anos. Nós temos mais de 14 anos, mais de 10 mil mudas plantadas. A gente busca pessoas que querem cuidar onde ela mora. O importante do projeto é plantar onde tem alguém cuidando. Porque o plantar é a primeira fase, é a fase mais fácil. A manutenção vai demorar. Então, a gente tenta identificar essas pessoas que queiram fazer. O que quer vir plantar no fim de semana? Legal, mas a gente precisa identificar as pessoas. Ela é o Dácio lá no Cristo Redentor, somos nós aqui às vezes na Zona Sul, tem a Marcinha lá no Ribeirão Verde. Que bacana. Entendeu? Então, você pontua aí e pega aquele bairro, aquela pessoa que mora ali. Exatamente. Por quê? Porque o campinho do Dom Miele, que vocês foram lá plantar em volta então, com o Marcos. A gente ajuda a estruturar. Nós temos equipamentos, sem um recurso público, dinheiro só de doações particulares e de empresa. Então a gente tenta identificar. Nosso foco hoje vai ser escola, porque é o que a gente busca para os futuros cidadãos, eles que vão ter essas aves adultas. Então a gente vai identificando. Uma empresa quer fazer um plantio coletivo, a gente conversa o máximo possível com a Secretaria de Meio Ambiente, porque é ela que autoriza onde pode e onde não pode. Deveria ser o contrário, deveria ser disponibilizado para a população já as áreas definidas, porque senão tem um processo muito moroso. Esse trabalho que o vereador Marcos Papa falou, provavelmente se der certo, é isso, né? Onde pode, porque passando ali pela secretaria, eu acho que vai ter aí essa inovação, né, vereador? Quer dizer, agora a ciência está dando mais mastigado ainda para a prefeitura fazer. Ela tinha que ter feito esse trabalho há 20, há 15, há 10 anos, não fez. O Nogueira está indo para o último ano de governo, mas que seja, que ele tome uma decisão de colocar no orçamento, vai votar a lei de orçamento agora. Eu quero ver quanto que a prefeitura vai disponibilizar de recursos que o contribuinte
Não brota dinheiro no cofre da prefeitura. É a gente, é a sociedade que paga imposto e esse dinheiro está lá. Agora, se tem uma cidade quente, que não tem um planejamento de arborização, nem que seja para ele deixar no último ano, mas deixar assim, olha, que agora o próximo prefeito faça, dele, né? Já está pronto. Que seja isso pelo menos, é o que nós estamos dando todo o apoio. E vereador, a gente coloca ali as imagens, quando a gente percebe ali essas podas ou essas árvores que eles aqui é no Ribeirão Verde. Como é que faz? Aqui é no Ribeirão Verde, não tem uma árvore na ciclovia. Para arrancar uma árvore, ele tem muita dificuldade, ou ele é multado, ou ele é totalmente devastado ali, aquele município. E aí, de repente, a gente vê isso. Escuta essa. Aí um dia veio um rapaz aqui numa audiência pública e falou assim, vereador, você fica falando tanto de ciclovia, quem que vai querer andar de bicicleta numa cidade tão quente? Eu perguntei, o senhor mora em Ribeirão ou eventualmente vem para cá? Eu perguntei para ele. Ele falou, eu moro aqui em Ribeirão. Eu falei, então não é quem vai querer. São milhares de trabalhadores. Vai lá na Tomás Alberto. Que depende, né? Que precisa da bicicleta. Vem aqui nos canteiros de obras da Zona Sul e você vai ver milhares de trabalhadores que estão se arriscando nas vias públicas, disputando espaço com para-choque de caminhão, ônibus e carro. Isso não tem cabimento em 2023. Ribeirão Preto parece que tem 40 e poucos quilômetros de ciclovia. Está aumentando agora com esse projeto que nós autorizamos o governo, a prefeitura, a captar recurso para fazer ciclovia. Lá na Maurílio Biagi já começou a desbarrancar. Uma coisa assim que a gente vê com tristeza. Agora, nós precisamos... Tem cidade do tamanho de Ribeirão Preto que já está com 400, 500 quilômetros de malha cicloviária interligada. Né? Você tem, por exemplo, algumas cidades que a pessoa vai de ônibus até um certo ponto e daquele ponto para frente ele pega uma bicicleta num bicicletário público. Você tira carro das vias, você pacifica o trânsito, você tem mais saúde, você tem menos poluição. De tudo que nós fazemos em Ribeirão Preto, a atividade que mais arremessa gases do efeito estufa, que desenvolve doença respiratória, é o trânsito. Outras cidades que têm sistema público de transporte bom e malha cicloviária interligada, é 10% dos problemas que tem em Ribeirão Preto, das mortes, dos acidentes, das sequelas. Porque a pessoa não morreu, mas ficou sem um braço, uma perna, meu Deus, precisa disso? Não. O que precisa é uma prefeitura que tenha olhar para o ser humano, porque é obra, gente. Posso falar? Obra, qualquer político sem vergonha faz. A verdade é essa. Obra, qualquer político sem vergonha faz. Agora, obra com preocupação, com foco nas pessoas, aí precisa gostar de gente. Vereador, você lançou aí um programa Ribeirão 3 Graus, né? Que foi abraçado... Ribeirão menos 3 graus. Menos 3 graus. Nós só lançamos. Foi abraçado aí pela Secretaria da Educação. Conta pra gente isso. Isso. Como é que é? Na verdade, Explica pra gente aí, o mandato... para o município entender aí, olha que bacana. Vou falar, o mandato, por estar ligado à questão ambiental, nós somos procurados por esse grupo de pessoas. O Arborecer é uma das instituições, o Fórum de Inovações Urbanas, esqueci agora todos os nomes, mas são muitas as instituições que nos procuraram para dizer, se Ribeirão fizer um diagnóstico agora, vamos supor que esse diagnóstico seja 100, um exemplo, e nós melhorarmos em 30% a cobertura arbórea, nessas regiões a temperatura cai 3 graus, e cai mesmo. Que bacana. Porque além de que você interrompe a incidência de sol, a umidade é maior, é como se você abrisse uma geladeira, mais ou menos. Você tem sombra e você tem a refrigeração da umidade relativa do ar, que melhora muito. Então, o Fórum Municipal de Inovações, o pessoal que trabalha com o urbanismo na cidade, abraçou esse trabalho. E o trabalho, ele faz o diagnóstico, ele propõe soluções. No caso Ribeirão menos 3 graus, ele produziu 20 soluções. A 12ª é essa que você falou. A Secretaria da Educação abraçou, que é a arborização das escolas públicas de Ribeirão Preto. As escolas públicas municipais. Dando exemplo, né, vereador? Salvou a lavoura, literalmente, a decisão da Secretaria da Educação de abraçar essa causa, né? Ela tem que licitar, mas se você ver as escolas que já estão prontas, era até bom a gente trazer alguém aqui para mostrar o antes e o depois.
Onde era um pátio cimentadão, virou com uma permeabilidade, com grama, com árvore, porque, Jane, todo mundo, né, vereador? a criança adora uma sombra, poder bater um papo. E o processo pedagógico hoje não é mais só dentro da sala de aula, com o professor falando e todo mundo. No nosso tempo era assim, no meu tempo, no teu, no tempo da Monize. Mas não é mais assim. O aluno precisa sair da sala de aula e ter uma atividade pedagógica junto à natureza. Olha só, nosso programa está quase terminando, mas eu vou deixar o Gula Biagi, que é essa pessoa extremamente carinhosa aqui na nossa Ribeirão Preto, um voluntário aí de arborização urbana, sempre à frente e nas suas iniciativas, falar um pouquinho mais nesse finalzinho de programa e depois o vereador Marcos Papa encerra. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por esse trabalho belíssimo que você faz com toda a sua equipe, com todos os seus colegas, com todos os seus parceiros. Eu sei que o vereador também está aí nessa parceria, modesto como sempre, mas eu sei que ele está à frente aí de ajudar ao próximo, e isso que é importante também. A gente sempre agradece, né? Toda oportunidade que a gente pode estar conversando, falando, a gente expõe o Arborecer, que na verdade a gente brinca que a gente não planta só árvore, a gente planta cidadania. Então a gente precisa que o cidadão tenha sua responsabilidade também. E quanto tiver mais gente que tenha árvore na frente da casa, e a gente pode cobrar tanto do legislativo quanto do executivo, que nós queremos uma cidade mais arborizada. A sociedade civil tem a sua parcela, mas a mão que vai fazer diferença é a política pública. Então a gente precisa ter plano de arborização, a gente precisa que a prefeitura execute plantios bem feitos, que faça a manutenção dessas mudas, das árvores adultas, do controle da formiga, do controle das árvores invasoras, que isso é um problema. Só para finalizar, uma semana atrás uma árvore derrubou 9 postes lá no Ribeirão Verde. Isso gerou um transtorno para a prefeitura, para a CPFL e para população, que é uma árvore invasora que não tem controle. Então a gente pede, a gente implora que mude essa visão. O Arborecer está aí, obrigado, Papa. Imagina, ô Jaime, você falou que é humildade, mas assim, o pessoal do Arborecer é testemunha que eu ajudo muito pouco. Na verdade, eu fico muito feliz de ver a iniciativa deles, porque isso é bom para a cidade. O Gula falou, mas é um exercício de cidadania. E eu vejo que é o melhor caminho das pessoas cuidarem da política com o assunto que elas gostam. Tem gente que gosta do bem-estar animal, tem gente que se dedica à árvore. Eu trabalho numa instituição que cuida de 400 crianças. Então cada um vai abraçar, já fui diretor na casa do vovô, cada um vai abraçar o que gosta. E ao fazer isso, aprende o que é política de verdade. Porque as pessoas associam política à falcatrua, porque fica ouvindo o noticiário falando, né? O noticiário fala, só divulga. Outro dia um canal de televisão não publicou um documento de investigação que estava no GAECO, porque não pode falar de político. Poxa vida, quando faz uma coisa errada, divulga. Quando faz a coisa certa, não divulga, vai disseminando na população uma imagem falsa de que política é falcatrua. Não, política é isso que o Arborecer faz. Política é isso que a Focinhos S.A. faz com a causa animal, que a Só Gatinhos, né, que é lá no Ribeirão Verde, a Resgatinhos. Isso é política. E aí, o pessoal do Arborecer não é mais palpiteiro. Sabe o que dá dificuldade, que lá na Secretaria do Meio Ambiente tem que conseguir uma autorização, um local, uma orientação. Já aprendeu a lidar com essa burocracia. Quem lida com criança, idem. Quem lida com a causa animal, idem. Então a melhor forma de cuidar da cidade é escolhendo um assunto que a gente goste. Porque a gente faz com prazer e ajuda a cidade a melhorar. Obrigado pela oportunidade aqui no Ponto de Encontro mais uma vez. Nós é que agradecemos e a população também que agradece. A gente vai ficando aqui com mais um Ponto de Encontro. A semana que vem tem mais e eu espero vocês.